Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula especial dessa série que aborda a maneira como Cristo interpretava as Escrituras. Aí, se você ainda não me conhece, eu sou Rodrigo Silva, sou professor de Teologia e Arqueologia. Eu tenho mais de 30 anos de experiência em escavações, pesquisas e viagens ao Oriente Médio. E nessas aulas eu quero compartilhar com você algumas vivências que eu tive ao longo de minha carreira que me ajudaram muito a compreender a Bíblia de uma maneira clara e profunda. E como você pode perceber, a nossa aula vai acontecer aqui, dentro do Museu de Arqueologia Bíblica. Aqui nós temos um espaço que ajuda muito a compreensão da Bíblia Sagrada. E existe um motivo a mais para isso, para eu estar no museu. Mais do que apenas explicar as Escrituras, eu quero convidar você a viajar comigo para o passado, onde nós vamos ver objetos arqueológicos que contam histórias que estão distantes de nós há milênios. Vamos descobrir histórias, curiosidades e um pouco mais sobre a cultura e os hábitos de povos antigos. Quando nós fizermos isso, as Escrituras vão ficando cada vez mais claras e mais cheias de significado e de vida. Aliás, fica mais fácil entender as mensagens que lemos quando contemplamos os objetos que os antigos deixaram. E para começar, eu quero abrir aqui a minha Bíblia e ler uma passagem conhecida para você. Essa passagem é dos Evangelhos. Ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 37 a 38. É um dito de Jesus muito famoso. Eu vou ler para você. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. O que Jesus quis dizer com esta passagem, com esta comparação? Bem, odre, quando eu lia isso na Bíblia ou ouvia alguém citar esse dito de Jesus, eu pensava num odre, um vaso de barro velho, como esse que eu tenho aqui na frente, até quebrado aqui para mostrar que ele é velho. E um vinho novo? Bom, um vinho novo seria um suco de uva. Eu tenho aqui um suco de uva, ou um vinho não fermentado. Eu vou tirar a tampa aqui e vou imaginar o que Jesus quis dizer ao não se põe vinho novo em odres velhos. Eu vou pegar o vinho, espero não derramar, não fazer uma bagunça aqui, e vamos derramar vinho novo em odres velhos. Consegue ouvir o barulhinho aí, olha? Muito bem. Eu fiz o que Jesus falou. Não se põe vinho novo em odres velhos. Mas você entendeu alguma coisa? Para mim não fez o menor sentido, zero de compreensão. O que Jesus quis dizer então com esta passagem da Bíblia? Talvez o vinho novo e o odre velho não sejam bem aquilo que nós estávamos imaginando. Por isso que estamos no Museu de Arqueologia Bíblica. E eu tenho aqui um odre. Esse é o odre da época de Cristo. Você vê que ele é feito de pele de animal. Não é um vaso de barro como muita gente imaginava. Como é que eles faziam isso? Aliás, até hoje, algumas tribos beduínas que ficam nos desertos ali do Oriente Médio, como por exemplo o deserto do Sahara, o deserto do Negev em Israel e outros pontos, sem muita água, sem muita condição, uma região desértica. Eles pegam um animal, às vezes um cabrito, às vezes pode ser um bode, um carneiro, e eles matam esse animal, evidentemente, como esse aqui foi um animal morto, eles cortaram a cabeça do animal, tá vendo? Cortaram outra parte dele, na verdade aqui é a parte de trás. Cortaram a cabeça, que nós temos as duas patinhas. Depois que eles cortaram e curtiram o couro, eles costuram e fazem uma bolsa, quase que uma Louis Vuitton. E essa bolsa aqui, pode olhar que o couro está bem macio, ele coloca aqui dentro a água, o vinho, aquilo que é um líquido que pode salvar-lhe, matar a sede dele no deserto. O fato de colocar água ou vinho aqui dentro é muito bom por várias razões. Letra A, diferente de um pote de barro, esse aqui, quanto mais você vai bebendo líquido, mais leve ele vai ficando. Segundo, ele não corre o risco de cair no chão e quebrar. Terceiro, o odre, por ser feito de couro, ele é térmico. O líquido fica mais bem preservado aqui dentro, fica numa temperatura mais agradável, às vezes, do que do pote de barro. E por fim, quando ele pode carregar isso para qualquer lugar, uma vez que esteja vazio, é só dobrar, guardar e depois encher novamente. Agora que você já sabe que o odre é isso aqui, e esse é um odre velho, ele está cheio de rachaduras, você compreende melhor a passagem de Cristo. Sabe por quê? Normalmente, o vinho novo
é o vinho não fermentado, o suco de uva que nós bebemos, não alcoólico. Agora, se você coloca um vinho não fermentado aqui, um suco de uva, o que acontece com o tempo? O vinho fermenta. E ao fermentar, ele produz gases. E ao produzir gases, ele expande. Ora, se eu estou com um odre novo, o que acontece com o couro? Ele estica. Então não tem problema nenhum. Eu posso colocar o vinho aqui e ao expandir, o couro expande e está tudo bem. Mas se o odre for velho como este, quando você coloca o suco de uva dentro dele, se esse suco fermentar e expandir, obviamente que ele não tem mais elasticidade, ele vai trincar, você perde o odre e perde também o vinho, que vai vazar por todas as trincas dele, por todas as rachaduras que ele produz. Ou seja, esse odre aqui, por ser velho, não serve mais para colocar um vinho novo. Jesus com isso quis dizer, a sua analogia tem esse significado, que a nossa mente deve ser como um odre novo. Ela tem que estar pronta para expandir diante da mensagem que vamos receber. Ou seja, devemos preparar a nossa mente para receber novas ideias. Eu tenho quase certeza que você nunca mais vai ler essa passagem do Novo Testamento da mesma forma depois que você recebeu essa explicação. Agora, o seu entendimento, eu posso dizer que ele se expandiu. Pois é isso que acontece quando nós lemos as Escrituras utilizando 3 ferramentas importantes. Anote aí: a arqueologia, história e cultura e exegese. Vou repetir para você: a arqueologia, por isso que estamos no Museu Arqueológico, história e cultura e exegese. Dominar essas ferramentas é essencial para mergulhar cada vez mais em camadas mais profundas das Escrituras. É como se, em vez de apenas ler a Bíblia, nós fôssemos transportados para o tempo antigo e pudéssemos assistir aos episódios, aos acontecimentos históricos da Bíblia, pessoalmente. Os textos sagrados, quando a gente faz esse tipo de exercício, eles ganham vida, ganham novo significado. Vinho novo para odres novos. Por isso, nós criamos uma pós-graduação completa que mergulhará de maneira profunda nesses 3 pilares que eu mencionei para você. A aula especial de hoje, eu vou aproveitar para fazer uma visita aqui ao nosso museu e explorar o primeiro pilar, que é a arqueologia. Essa área de conhecimento, que eu amo tanto, nos ajuda a criar uma visão mais clara da história e da cultura dos povos bíblicos. Na aula número 2, que você também não pode perder, nessa aula você verá como Jesus utilizava esse conhecimento histórico e cultural para interpretar e ensinar os escritos sagrados. Essa técnica de interpretação é a que chamamos hoje de exegese, mas fique tranquilo com essa palavra que eu vou explicá-la depois para você. E na aula número 3, o nosso objetivo será aplicar todo o conhecimento histórico e cultural presente na Bíblia para os dias atuais. Se eu não fizer isso, essas aulas serão apenas um amontoado de curiosidades. É importante não apenas ter o conhecimento do passado, porém saber como aplicá-lo e torná-lo relevante para os dias em que nós vivemos. Essa série de aulas gratuitas termina no dia 22 de julho. Então, na próxima segunda-feira, nós vamos abrir as inscrições para a pós em Arqueologia, História e Interpretação da Bíblia. Eu garanto, essa será a melhor pós do Brasil para quem quer se aprofundar no conhecimento bíblico, seja para pregar a palavra, dar palestras sobre o tema ou se aproximar ainda mais de Deus, que é o verdadeiro autor das Escrituras. Esse curso é ideal para quem quer ler e interpretar a Bíblia Sagrada com mais clareza e profundidade. Então confira o que você vai ter nessa pós. Anote aí, bônus 1. Visita ao Museu de Arqueologia Bíblica, em que os alunos estarão acompanhados por mim pessoalmente. Bônus número 2, a assinatura completa do curso A Bíblia Comentada por 12 meses. Olha que oportunidade. Bônus número 3, grupo de Telegram dos alunos. E também viagem para Israel guiada por mim com tudo pago, mas esse prêmio será para o aluno que mais contribuir com as discussões nos grupos de Telegram. Então aproveite, é uma oportunidade única. Você também terá o certificado de pós-graduação emitido pelo Centro Universitário do UNASP, avaliado com nota máxima pelo MEC. E olha,
Não há nenhuma outra pós-graduação no Brasil com tudo isso incluído, eu posso garantir para você. Bem, recados dados, vamos prosseguir então com a nossa aula. Lembra do que eu falei sobre transportar você ao longo da história para o passado, a fim de ver aqueles episódios mais de perto? Pois bem, vamos começar fazendo isso hoje, viajando direto para Israel, onde eu gravei uma visita que eu fiz a um sítio arqueológico que mostra uma sinagoga dos tempos de Cristo. Eu quero que você preste atenção nesses pontos dessa breve apresentação, porque ali você vai compreender muitas coisas acerca da Bíblia. Por exemplo, como eram ensinadas as Escrituras nos tempos de Jesus. Segundo, como o mestre utilizava o ambiente, a natureza e tudo que estava ao seu redor para extrair lições valiosas das Escrituras para os seus ouvintes. E após essa apresentação, eu volto aqui para a gente continuar a nossa conversa. Aqui onde eu estou, a modernidade se encontra com a antiguidade. Lá atrás uma rodovia, vários carros passando e aqui um assentamento judaico de pelo menos 2.200 anos de existência. Essa cidade onde eu estou chama-se Modim e a região aqui se chama Shafelet Yehudá. Nós estamos de frente das montanhas de Jerusalém e aqui, nesse lugar, era uma antiga sinagoga dos dias de Cristo. Essa sinagoga aqui foi construída no período Asmoneu, segundo século antes de Cristo. Ela foi destruída no ano 37 antes de Cristo pelos romanos. Depois ela foi reconstruída no período de Herodes e foi novamente destruída no ano 70 de nossa era, quando os romanos vieram até Jerusalém, destruíram a cidade, puseram fogo no templo e nessa investida acabaram destruindo também a sinagoga onde eu estou nesse momento. Agora, falando dessa história judaica, esse ambiente me ajuda também a contextualizar a vida diária de Jesus. Porque a Bíblia diz o seguinte sobre a presença de Jesus ensinando em sinagogas. Eu vou ler uma passagem para vocês, muito clássica, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 16 em diante. Lucas 4, 16 em diante diz assim, preste atenção. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Como era o sistema de leitura na sinagoga nos sábados? Aliás, a palavra sinagoga é uma palavra grega, sinagogue significa conduzir junto. É a palavra que seria usada, por exemplo, para descrever um pastor com seu rebanho de ovelhas. Ele vai com o cajado à frente ou, quem sabe, com algum tipo de som, conduzindo o rebanho de ovelhas juntos. Sinagogue, conduzir juntos. Esta palavra grega acabou denominando as casas de estudo e oração dos judeus, que nós chamamos de sinagogas. Mas em hebraico, a sinagoga é chamada de Beit Knesset, que significa casa da assembleia, casa da reunião. Agora, nesse banco onde eu estou sentado aqui, um banco de 2.000 anos, as pessoas ficavam atentas à leitura da Sagrada Escritura. Os judeus chamam a Sagrada Escritura de Tanar, que é uma abreviatura de Torá, referindo aos livros de Moisés, Ketuvim, que são os escritos, e também Naviim, que são os profetas. Então você tem a lei, os escritos e os profetas, que nós cristãos chamamos de Antigo Testamento. Agora, olhem a disposição arquitetônica da sinagoga. Tem os bancos laterais. Diferente das igrejas de hoje, as sinagogas não têm os bancos assim, um após o outro, de modo que as pessoas sentadas ficam olhando a nuca de quem está à frente. Não. Os bancos ficam todos na lateral e o centro ficava vazio. Você tem aqui o resto de algumas colunas da época que ajudavam a manter um telhado que evidentemente hoje não existe mais. As colunas estão aqui e no centro você tem essa estrutura aqui que talvez poderia ser o lugar do púlpito. Talvez o púlpito ficava nessa região aqui onde eu estou. Nós temos uma abertura aqui que provavelmente poderia ser a entrada da sinagoga ou, quem sabe, o Aron HaKodesh. Aron HaKodesh era aquele armário onde você guardava a escritura sagrada. Então, como eu falei, aqui poderia ser a entrada ou, quem sabe, o lugar de guardar as escrituras. Eles então se reuniam aqui nos sábados, sentavam e quando diz que Jesus veio à sinagoga conforme o seu costume e levantou-se para ler,
Porque havia na época de Jesus o reconhecimento de alguém que tinha um bom conhecimento das Escrituras e ele recebia o título de rabino ou rabi, que é a mesma coisa. Hoje, para ser um professor universitário, um professor de teologia, pelo menos reconhecido pelo governo, você tem que ter um título validado pelo MEC, pelo Ministério da Educação e Cultura do Brasil. E você vai para a universidade, você faz então o bacharel em teologia, depois faz mestrado, doutorado e pode ser um professor de teologia. Naquele tempo, as casas de ensino, as Beit Midrashim, eram casas mais simples, não havia MEC naquela altura. Então, o sistema era, reconhecendo o autoconhecimento escriturístico de uma pessoa, ela poderia ter o privilégio de atuar como rabino numa sinagoga. Como é que funcionava assim? Se ele chegava como visitante, no sábado as pessoas diziam, você pode partilhar algum comentário da Bíblia para nós? Em assim sendo, a pessoa se levantava e lia a Torá. Bem atrás de mim está a direção da cidade de Jerusalém, o que faz todo sentido. A sinagoga está voltada para essa direção. E assim nós entendemos o livro de Lucas, quando diz, vou ler novamente, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Só que antes de chegar até esse momento de ler a Bíblia, havia um processo de purificação dos judeus, e Jesus certamente adotou esse processo, que nós não vemos na Bíblia diretamente, mas reconhecemos pela arqueologia. Que processo era esse? O processo da purificação. Então, sempre que você iria comparecer perante Deus, você tinha que se purificar. Purificar como? Através da água. Então, vou mostrar para vocês ali fora da sinagoga, um local onde os judeus mergulhavam antes de entrar na sinagoga, para entrarem aqui purificados, e Jesus certamente também praticou essa cerimônia. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Aqui perto da sinagoga, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, havia uma larga produção de vinho, então eles tinham muitas parreiras de uva. Esse detalhe vai ser importante para quando nós descobrirmos o método de Jesus para estudar e ensinar as Escrituras, mas segura um pouquinho. Agora também nós temos aqui esse local, essa estrutura de pedras e algumas escadas que foram usadas na época de Herodes para banho de purificação. Eu vou explicar isso para você. Antes de comparecer aos serviços litúrgicos da sinagoga, o religioso tinha que descer por essa escada, ir até o fundo, onde havia uma piscina, com água mais ou menos até a cintura da pessoa. Ele então mergulhava na água, era um banho ritualístico, e assim ele sairia purificado para poder atuar dentro da sinagoga. Como eu disse, a Bíblia não afirma em momento algum sobre a prática da Tevilá, que era esse mergulho nas águas. Mas nós sabemos, pela arqueologia e por outros documentos da antiguidade, que os judeus tinham essa prática. Portanto, Jesus de Nazaré, sendo alguém que seguia toda a prática do judaísmo de sua época, certamente mergulhou em algum mikvê antes de comparecer àquela outra sinagoga lá de Nazaré, onde teve o episódio que eu estava narrando para vocês. Agora, eu vou voltar para a sinagoga porque eu interrompi só para mostrar essa curiosidade da época de Jesus e ampliar o seu conhecimento acerca da cultura da época. Talvez você nunca podia imaginar que Jesus, antes de ler a Bíblia, a Torá, as Escrituras na sinagoga, ele primeiro se purificaria mergulhando num tanque d'água como esse. E antes que você fale, mas a Bíblia não diz isso em momento algum? Sim, mas a Bíblia fala que Jesus cumpria as Escrituras. Ele mencionou em Mateus capítulo 5, versículo 17, que ele não havia vindo ao mundo para abolir a lei, mas para cumpri-la. Então ele cumpriu dando-nos o exemplo. Jesus, quando criança, foi circuncidado ao 8º dia. Aos 40 dias de nascimento ele foi apresentado ao templo. Jesus mandou pagar o imposto do templo. Jesus ia às sinagogas no sábado conforme o seu costume. Todas essas são práticas judaicas. Então não há por que negar que Jesus, seguindo também mais esse costume, mergulhava nos tanques de purificação, que em hebraico são chamados de mikvaot, antes de comparecer à sinagoga para a leitura das Escrituras. Quem ia a Jerusalém e tinha que comparecer no templo também passava pelo mesmo cerimonial. Agora você imagina, Jesus entrando num mikvê como esse,
e depois indo para a sinagoga. Aliás, eu vou colocar até uma possibilidade. Embora a Bíblia fale que Jesus pregava mais nas sinagogas da Galileia, nada impede a possibilidade de Jesus também ter vindo aqui à sinagoga de Modim. Afinal de contas, ela estava em uso no seu tempo. Depois de haver sido purificado, mergulhando na água no tanque de purificação, que fica aqui atrás, olha, bem pertinho da sinagoga, tá vendo? O sujeito então estava pronto para comparecer ao lugar onde a Torá, ou a Escritura, seria ensinada, explicada e lida. Evidentemente ele não passaria por aqui onde eu estou porque havia uma parede aqui. Mas uma vez entrando na sinagoga, ele se assentaria nesses bancos que eu falei com vocês, ficavam nas paredes da sinagoga. O centro dela, como eu falei anteriormente, ficava sem mobília, sem bancos, para que todos, independente do lugar onde sentassem, podiam ter os olhos fitos no púlpito, de onde a Torá seria explicada, de onde ela seria lida. Mas aqui tem uma diferença cultural para os nossos dias. É que geralmente as palestras, os sermões, as homilias são feitos em pé. Na época de Jesus não era assim. Sabe por quê? Tem uma prática, aliás, um costume que a gente vê, por exemplo, entre os beduínos no deserto, que dizem que algo importante não pode ser dito em pé. O que significa isso? Se você quer conversar comigo e fala, Rodrigo, eu tenho algo importante para lhe dizer, na cultura do deserto, do Oriente Médio, se eu ficar em pé esperando você falar, eu estou desrespeitando a importância do seu assunto. Você disse que era importante. Ora, se é importante, eu tenho que me assentar, porque coisas importantes não podem ser ditas em pé, com pressa, olhando no relógio para ir embora. Por isso que, apesar da Bíblia ser lida em pé por reverência, ela era explicada sentado. Isso mesmo, o pregador se assentava na hora de explicar a Bíblia. Antes de continuar explicando isso para você, deixe-me apenas colocar uma diferença. Quando falamos Bíblia, essa palavra está um pouco anacrônica aos tempos de Jesus, porque na época dele, as Escrituras não estavam ainda completas. Só o Antigo Testamento havia sido escrito. O que nós chamamos de Novo Testamento só começou a ser escrito depois da morte e ressurreição de Jesus. Os Evangelhos, as cartas de Paulo, o livro de Atos, o livro do Apocalipse, só foram escritos anos depois da morte e ressurreição de Jesus e terminaram de ser escritos no final do primeiro século de nossa era. Então, Escritura Sagrada, na época de Jesus, ainda estamos nos referindo ao Antigo Testamento, está bem? E como eu falei, eles liam a Escritura em pé por reverência, mas na hora de explicar, se assentavam. Tanto é que algumas sinagogas tinham uma ou duas cadeiras, chamadas cadeira de Moisés e de Elias. Por quê? Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Juntos, a lei e os profetas, Moisés e Elias, representavam toda a Bíblia do tempo de Jesus, eu repito. Por isso que várias vezes nas Escrituras você vê Jesus falando assim, vocês nunca leram o que está escrito na lei e nos profetas? A lei e os profetas duraram até João, a lei e os profetas. Era uma maneira contemporânea de referir-se àquilo que chamamos hoje de o Antigo Testamento. Olha uma referência a essas cadeiras que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 1 e 2. Diz assim, então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, porque todo sábado eles se assentavam na cadeira para dar a explicação da Escritura que havia sido lida de pé. Aí diz Jesus assim, verso 3, portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Na época de Jesus havia duas disposições mentais em relação ao ensino da Escritura. Havia aqueles que seguiam cegamente o que os líderes religiosos diziam, sem verificar nas Escrituras se as coisas eram realmente daquele jeito. E havia outros que, pelo mau exemplo que esses líderes davam, acabavam rejeitando uma aproximação mais efetiva da revelação escriturística de Deus. Então Jesus já deu o primeiro conselho, o primeiro passo da sua relação com a Sagrada Escritura. Não desprezem a revelação de Deus por causa do mau exemplo de alguns religiosos. Pelo contrário, tudo que eles falarem, observem, e se for da Bíblia, sigam, mas não imitem
a prática que eles têm, porque falam, mas não praticam. Aí vamos voltar para o Evangelho de Lucas, capítulo 4, quando eu contei para vocês de Jesus na sinagoga de Nazaré. Lucas, capítulo 4, versículos 16 em diante, nós já lemos para você, vou ler novamente. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Agora você já entende. Jesus levantou-se, o púlpito estava ali, e leu. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Percebeu? Agora era o momento de Jesus explicar as escrituras que ele havia acabado de ler. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Aqui você pode compreender o sentido dessas palavras. Qualquer pessoa em qualquer canto da sinagoga continuava olhando para o centro e conseguia ver a explanação que ficava ao centro. Jesus, sentado, começou a explicar-lhes as escrituras. E já vou antecipar na aula de hoje como Jesus fazia para com que as escrituras ficassem mais fáceis de ser compreendidas. Jesus se valia muito de lições da vida diária, do cotidiano e principalmente da natureza. Eu vou andar com vocês agora pelo sítio arqueológico de Modim e vou mostrar como que alguns elementos da natureza que nós vemos aqui até hoje serviram de ilustração para o entendimento e ensino da Bíblia feitos por Jesus há 2000 anos. Então, vem comigo. E aí, tá gostando dessa aventura arqueológica? Mas antes de prosseguir, aqui vão dois lembretes importantes que eu não posso esquecer de falar para você. Então anote aí. Primeiro, somente quem fizer parte do nosso grupo de WhatsApp pode ganhar uma série de presentes ao longo do nosso curso gratuito, como, por exemplo, quem estiver lá no WhatsApp vai receber um resumo gratuito, repito, de todo o conteúdo apresentado nessas aulas inaugurais da pós-graduação. Além disso, quem estiver no nosso grupo de WhatsApp terá direito a cursar a nossa pós em interpretação da Bíblia em arqueologia com um super desconto de 40%, mas isso válido apenas para quem se inscrever até a próxima segunda-feira. Muito legal, não é mesmo? Agora, se você chegou aqui pelo YouTube, por e-mail ou por outra forma, não importa. Entre no grupo clicando no link abaixo e faça isso agora mesmo, não perca a sua oportunidade. Segundo e último lembrete, que também é importante. Hoje, uma pessoa também vai ganhar uma bolsa integral para cursar a nossa pós-graduação de graça, 100% free. A gente criou uma hashtag que você vai ter que escrever no campo de comentários aqui embaixo do vídeo. A hashtag da aula de hoje é História Não Escrita. História Não Escrita. Cuidado para não confundir, tá certo? Deixe também um comentário com História Não Escrita e um pequeno texto explicando qual o papel da arqueologia na compreensão da Bíblia Sagrada. Aí eu prometo que nós vamos avaliar e o comentário mais criativo vai ser premiado com uma bolsa integral para cursar a nossa pós-graduação. Um exemplo de comentário que você pode fazer? Bom, não esquece de colocar a hashtag História Não Escrita. Aí você poderia escrever algo como: a arqueologia nos ajuda a compreender a história e a cultura de povos antigos onde a Bíblia foi escrita. Com este contexto, fica mais fácil interpretar os textos sagrados. Já está válido aí o seu comentário, só não vale esse, é claro. E fazendo algo assim tão simples como se cadastrar e deixar um comentário com a hashtag História Não Escrita, você vai ter a chance de ganhar a sua pós-graduação de graça, porque você vai ter a sua bolsa de 100%. Então, pause essa aula para você não esquecer, entre em nosso grupo de WhatsApp e deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu quero ler com a minha equipe e quem sabe o seu vai ser o mais bem avaliado. Feito? Então, bora voltar lá para Israel para continuar mostrando o sítio arqueológico e depois nós retornamos aqui para o museu para fazer o fechamento dessa aula. Mas eu tenho uma surpresa para mostrar para você. Quando você estuda a história da filosofia grega, você encontra os pré-socráticos, que eram pensadores que queriam, a partir da natureza,
descobrir o segredo da verdade, o segredo da existência do universo. Eles chamavam isso de princípio, arré. Por isso, focavam tanto nas obras da criação. Jesus também falou da criação, mas ele a uniu com a Escritura Sagrada. Portanto, natureza e Escritura podem revelar verdades a respeito de Deus. Por isso, os filósofos gregos, por mais bem intencionados que estivessem, tinham uma visão incompleta da realidade, porque viam apenas a obra do Criador, mas não o testemunho do próprio Criador. As Escrituras, portanto, podem ser entendidas a partir do texto e daquilo que nós vemos em redor. Aqui em Israel, há árvores frutíferas lindas como esta, que dá a famosa romã, que é um dos frutos da terra. Aqui você tem também parreiras de uvas, você tem a árvore da alfarrobeira, da amendoeira, e todas essas árvores fizeram parte do ensino de Jesus e antes dele também do ensino dos profetas. E tudo isso era usado para tornar cada vez mais clara a mensagem de Deus para a sua audiência. Jesus valia-se muito das experiências diárias das pessoas para ensinar as Escrituras, ou seja, ele partia do cotidiano, do conhecido, para ensinar o desconhecido. Aliás, uma ferramenta didática extraordinária. E veja bem, eles tinham aqui muitas plantações de uva. Até hoje, as parreiras de uva dão no chão aqui como se fossem quase um mato. Vou mostrar para vocês, olha aqui, olha. A uva, olha o pezinho já aqui. Perceberam? Uva já dando aqui, bem no chão assim. Nos tempos antigos, há 2000 anos, eles usavam esse local onde eu estou, exatamente aqui, para pisar as uvas e preparar o vinho. Havia uma estrutura de madeira onde eu estou aqui, mais ou menos acima da minha cabeça, e aqui eles esmagavam as uvas com o pé, e aquele caldo, ou o vinho, iria escorrendo até esses tanques, onde eles produziam então o vinho para servir a todas as pessoas. Jesus várias vezes falou do uso do lagar, esse local chama-se lagar, da produção da uva. No Apocalipse menciona isso, ele pisará pessoalmente o lagar da cólera de Deus, do vinho da cólera de Deus. Jesus realizou seu primeiro milagre em Caná da Galileia, transformando água em vinho. Então esse ambiente, que para eles era familiar, peça do cotidiano, era utilizado por Jesus para tornar as Escrituras algo mais palatável, mais compreensível, algo que fizesse sentido à sua vida diária. E este é um desafio para nós hoje, lermos as Escrituras e também percebermos o que elas têm de ensino para nós que vivemos no século XXI. Assim como aquelas outras árvores que eu mostrei, nós temos também a figueira. A figueira servia de ilustração para muitos ensinos de Jesus, que por sua vez eram uma forma mais didática de explicar as Escrituras. Você tem, por exemplo, Jesus falando, assim como a figueira renova os seus ramos, vocês sabem que está chegando o tempo da minha vinda. Já viram isso? Eu vou ler para você aqui, está em Mateus capítulo 24. Olha que Jesus fala bem claro aqui, verso 32. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Percebeu? A parábola da figueira. Jesus usava a natureza para tornar a Bíblia mais compreensível. E essa natureza era baseada principalmente nas coisas do cotidiano, como eu já expliquei aqui para vocês. Agora, sendo assim, eu vou fazer um exercício hermenêutico aqui a partir de Jesus. Eu vou ler uma parábola que Jesus contou e depois eu vou mostrar algo para vocês e vamos voltar à parábola para ver se a sua compreensão vai mudar. Tá certo? Percebeu o exercício? Vou repetir. Eu vou ler a parábola de Jesus, depois eu vou mostrar algo para vocês e vamos voltar à parábola para ver se o seu entendimento fica mais profundo ainda. Vamos lá. A parábola em questão está em Mateus capítulo 13, versículos 1 em diante. Esse episódio não aconteceu aqui, aconteceu na Galileia, mas o ambiente em que eu estou ilustra muito bem aquele em que esteve Jesus. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram à volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou. Por que Jesus sentou? Lembra que eu expliquei na sinagoga? O ensino era dado sentado. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear.
E ao semear, uma parte dos grãos caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Prestou atenção na parábola? Agora eu vou mostrar algo para vocês e nós vamos voltar para o texto para ver se faz mais sentido na sua mente. Vem comigo. Quando se fala em plantações na nossa cultura, no nosso país, pensamos em algo plano, aquela grande plantação de trigo, de cevada, de soja, mas nos tempos de Jesus era diferente. A maior parte da terra daqui de Israel é montanhosa. Então o que eles faziam para plantar o trigo, a cevada, outros elementos? Eles faziam terraças. As terraças são exatamente isso que você está vendo aqui, que foi feito há 2000 anos. Eles pegavam uma parede de pedra, como você está vendo, seguravam a terra ali, aqui eles colocavam terra boa para plantar, faziam outra parede de pedras e assim por diante. No final das contas, você tinha verdadeiros degraus aqui, como se fosse um degrau aqui, ali outro, mais acima outro, e assim eles plantavam. Agora você consegue perceber esse cenário, como ele faz sentido para contextualizar a parábola de Jesus. Porque se eu estou plantando o trigo aqui, evidentemente que eu estou plantando no caminho. Evidentemente que algumas sementes podem cair no meio das pedras, onde não tem muita terra. Outras sementes podem cair onde há espinhos. Aliás, aqui está cheio de espinhos. Percebe? Agora que você já viu o cenário, vamos voltar para a parábola de Jesus? Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Você tem a beira do caminho aqui, você tem a beira do caminho aqui. Lembrando que no passado, essa parte estava com terra até aqui. Então o semeador passava aqui por cima. Uma parte caiu à beira do caminho. Outra parte caiu em solo rochoso, justamente mais perto das rochas, e não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, viu os espinhos que é aqui, que a sufocaram. E a outra parte caiu em solo bom, ou seja, no meio da boa terra aqui, e deu fruto e deu realmente bom resultado para aquele plantador. Você percebeu como a parábola agora faz todo sentido? Caminho, solo rochoso, meio das pedras, espinhos, semente que é lançada, e assim Jesus simbolizou o que significa a recepção das Escrituras no coração de cada pessoa. Agora que você já tem esse contexto histórico, esse contexto cultural e arqueológico, no lugar realmente que tem 2000 anos de existência, agora sim, eu posso me assentar com você e explicar melhor essa passagem para você entender como Jesus lia, interpretava e também ensinava as Escrituras Sagradas. E então, eu quero saber a sua opinião também. Deixe nos comentários se você gostou dessa aula direto de Israel, com elementos arqueológicos, com elementos da natureza, históricos, para ajudar você a entender o contexto da época de Jesus e dos seus ensinamentos. Mas eu quero me deter agora, de maneira mais ampla, na parábola que Jesus contou. Você viu a parábola de duas maneiras. Você viu a parábola porque eu li em loco a passagem bíblica onde Jesus conta a parábola do semeador, e eu também mostrei para você em loco o que seria o cenário que inspirou aquela parábola de Jesus. Eu tenho certeza que muita gente, quando lia na Bíblia ou escutava um pregador na igreja falando o semeador saiu a semear, algumas sementes caíram ao caminho, ficava imaginando uma plantação daquelas que nós temos aqui no Brasil, talvez muito plana, com todas as suas plantas ali, com todo o seu cenário, e aí fica meio sem sentido a ideia de algumas sementes caindo à beira do caminho, outras no meio das rochas, outras no meio dos espinhos. Mas quando você percebeu a forma de plantação em terraças, agora ficou mais fácil. Você está percebendo como o contexto histórico, cultural, arqueológico é igualmente essencial para compreendermos a Bíblia Sagrada?
É por isso que eu faço todo o esforço pedagógico para tornar a Bíblia cada vez mais clara para as pessoas que vivem aqui no Ocidente, seja através do Museu de Arqueologia, seja através de um programa de TV, de uma entrevista, de uma palestra ou através de uma pós-graduação como essa que nós estamos oferecendo para você. Agora vamos lá. Você já viu a parábola, então, lida na Bíblia e o cenário que inspirou aquela parábola. Mas quando nós vamos ao texto do Evangelho de Mateus, a gente percebe uma coisa interessante. Depois que Jesus conta no capítulo 13 a parábola do semeador, o verso 10 traz uma indagação dos discípulos. Eu vou ler para você. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles isso não é concedido. O que Jesus quis dizer com isso? Veja, num primeiro momento parece até contraditória essa resposta de Cristo, porque as parábolas eram uma forma de facilitar a compreensão de um mistério profundo. No outro momento, parece ser negativo. Ele diz que ele usa as parábolas para pessoas que não estão preparadas para receber um conhecimento mais profundo, mais íntimo das verdades do reino. Como nós podemos entender esse paradoxo? Você já se perguntou por que será que Jesus utilizava de parábolas para ensinar? Não seria mais fácil simplesmente ensinar de forma mais explícita, direta, sem rodeios? Essa foi também uma dúvida dos apóstolos, exatamente o que eu acabei de ler para você aqui no capítulo 13 de Mateus, dos versículos 10 em diante. Lembro, eles perguntaram por que o Senhor fala por parábolas, e Jesus respondeu que para eles havia a oportunidade de conhecer melhor os mistérios do reino, mas para os outros não. Como entender essas palavras de Jesus? O que nós percebemos por esse texto é que Jesus entregava o que as pessoas estavam preparadas para receber. Cristo revela que cada solo, lembrando da parábola, é um tipo de recepção à sua mensagem, um tipo de coração. Ou seja, o que você recebe depende de quão receptivo é o seu coração e a sua mente. Quem busca ativamente conhecimento ganhará uma visão mais ampla. Sabe aquele provérbio que diz que quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa? Isso vale também para o conhecimento da Bíblia Sagrada. Qual a desculpa que você dá para não conhecer tão profundamente a palavra de Deus? Lembre que essa desculpa vai ser justamente aquele elemento psicológico que vai manter você cada vez mais distante do conhecimento que salva e sempre reclamando e se lamentando com dizeres do tipo: por que fulano de tal aprende tão fácil e eu não? Diferente das pessoas que viam Cristo apenas como um bom homem, um profeta, um rabino ou uma outra pessoa qualquer, Pedro via a Jesus como o Cristo. Ele enxergava o seu líder como ele realmente era. Eu quero ler outra passagem para você. Mateus capítulo 16, versículos 15 a 17. Preste atenção nesse texto. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, quando Jesus perguntou o que as pessoas dizem que eu sou, as respostas que ele recebeu foram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é um profeta. Perceba que ninguém falava coisas ruins de Jesus. Dizem que o Senhor é um falsário, que o Senhor é um charlatão, um falso profeta. Não. As pessoas diziam coisas até bonitas a respeito dele, mas não diziam a verdade a seu respeito. Em outras palavras, não basta ficar falando coisas bonitinhas de Jesus. Nós temos que saber e comunicar às pessoas quem ele de fato é. E isso foi o que Simão Pedro fez. Por isso Jesus o elogiou dizendo: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, mas o que você aprendeu não foi carne e sangue que revelou a você, mas o Pai que está no céu. Então essa passagem nos explica que ao estudar a Bíblia de maneira profunda, você vai ter a companhia do Espírito Santo iluminando você em cada etapa. Então, preste atenção, eu darei a você as ferramentas exatas para que você possa aprender a Bíblia Sagrada. Mas lembrando que o verdadeiro aprendizado da Bíblia vem definitivamente dos céus. Agora, vamos falar novamente
daquela comparação que Jesus fez entre vinho novo e odre velho. Você já sabe agora o significado daquilo. Pois bem, eu pergunto, você está pronto, realmente pronto e disposto a expandir os seus horizontes, expandir a sua mente, a sua vida para novos conhecimentos que você vai receber? Pois bem, estamos chegando ao final desta aula, dessa primeira aula. E eu espero que você tenha percebido como a Bíblia é semelhante a um sítio arqueológico, cheio de camadas cada vez mais profundas de informações valiosíssimas. Agora, uma coisa importante que eu quero que você guarde é que para explorar as camadas mais profundas desse livro fascinante, é importante dominar as ferramentas como a arqueologia, que foi o nosso foco hoje. A arqueologia nos ajuda a entender melhor o cenário bíblico. A arqueologia nos ajuda a contar as partes importantes daquelas histórias, até mesmo daqueles elementos não registrados diretamente nas páginas da Bíblia Sagrada. Então, na próxima aula, eu conto com a sua presença, eu vou falar mais sobre a segunda ferramenta que é igualmente valiosa, a exegese. Exegese, para quem não sabe, é o estudo de textos antigos, um estudo organizado. É entender o significado das palavras, como elas se relacionavam naquele período histórico e cultural e como elas foram escritas, com que objetivo, com que significado. E para tornar isto cada vez mais interessante, eu vou analisar alguns textos bíblicos usando as técnicas que Jesus Cristo utilizava para explicar as Escrituras em seu tempo. Será uma aula fascinante e eu prometo, uma aula reveladora. Então, marque aí já a nossa próxima aula na sua agenda. Já marcou? Já anotou? Então será quarta-feira, eu aguardo você. E antes de você ir embora, ainda não está no nosso grupo de WhatsApp? Então entre agora mesmo, para você não perder nenhuma informação importante, tá certo? Entre agora e você vai receber diversos presentes, eu prometo. E não esqueça também de deixar o seu comentário com a hashtag História Não Escrita. Lembrando que o melhor comentário ganhará uma bolsa de estudos integral para a nossa pós em Arqueologia, História e Interpretação da Bíblia. Nessa pós nós vamos ter aulas, muitas aulas, a maior parte delas comigo. Também nós estamos convidando outros especialistas em estudos históricos, arqueológicos. Você também terá uma visita guiada comigo aqui no Museu de Arqueologia, uma viagem a Israel comigo, mas isso será para o aluno que mais contribuir no grupo do Telegram, então comece já aí a sua contribuição e outras coisas mais. Então, eu imagino que você já tem um bom argumento aí para não perder nenhum detalhe. Marque a aula na sua agenda, não esqueça. Eu vejo você quarta-feira. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.